Olá, turma! Hoje iremos fazer a revisão sobre os assuntos que serão desenvolvidos na avaliação bimestral de ciências. Assistam com atenção. O que é a fotossíntese? É o processo pelo qual a planta produz o seu próprio alimento. Ou seja, a fotossíntese, gente, é o processo realizado pelas plantas para que haja a produção de energia necessária para que ela possa se manter viva. Nós, seres humanos e os animais, não podemos produzir o nosso próprio alimento. Nós temos que buscar o nosso alimento em outro lugar, nós temos que retirar da natureza. Já as plantas não, elas são capazes de produzir o seu próprio alimento, através desse processo chamado de fotossíntese. Mas, para que ela possa realizar o processo de fotossíntese, ela necessita de vários itens. Porém, um item indispensável é a clorofila. Muitos podem se perguntar, mas o que é a clorofila? Gente, a clorofila é o pigmento de tonalidade esverdeada responsável por captar a luz do sol, tá? É o que eu estou mostrando aqui com a seta. É o que dá a cor esverdeada para as folhas, tá? Gente, observação: todas as folhas possuem clorofila, até aquelas de cor amarela, vermelha. Por quê? Algumas folhas têm um teor maior de clorofila e outras um teor menor, mas todas possuem clorofila. Como acontece a fotossíntese? Gente, o processo de fotossíntese acontece quando a água e sais minerais são retirados do solo pela raiz da planta e acaba percorrendo pelo caule até as folhas. Nós trabalhamos as partes das plantas e vimos que a raiz é muito importante para a planta, porque além dela fixar a planta no solo, ela é responsável por retirar água e sais minerais que darão vida à planta, tá? Enquanto isso, ao mesmo tempo que a raiz está fazendo todo esse processo e levando a água e os sais minerais para as folhas estão absorvendo a luz do sol. Através de quem, gente? Daquele pigmento que eu acabei de explicar para vocês. Através da clorofila. E também absorvem gás carbônico do ambiente e liberam oxigênio. Esse processo é chamado de fotossíntese. Tudo isso acontece ao mesmo tempo. Enquanto a raiz está sugando sais minerais e água, levando através do caule para a planta, para a folha, para toda a planta, as folhas estão captando a luz do sol, misturando, junto com o gás carbônico que eles estão absorvendo do ambiente e liberando oxigênio, tá, gente? Não esqueçam disso. Para que aconteça o processo de fotossíntese, é necessário, primeiramente, água, sais minerais, luz do sol, gás carbônico e oxigênio. Outra coisa, é de suma importância a luz do sol. O processo de fotossíntese só acontece durante o dia. Durante o dia, a planta faz dois processos ao mesmo tempo: respiração e fotossíntese. Ao mesmo tempo que ela está absorvendo gás carbônico e liberando oxigênio, ela também está liberando carbono e absorvendo oxigênio, só que em pouca quantidade. Durante a noite, ela não faz o processo de fotossíntese porque não tem a luz do sol. Se lembre do nosso vídeo da última aula sobre fotossíntese. Aí vem a grande pergunta: por que a fotossíntese ela é importante? Será que a fotossíntese ela só é importante para a planta? Ou será que ela é importante também para nós, seres humanos, e para o planeta? Gente, a fotossíntese ela é muito importante, porque além de ela ser um mecanismo de produção de alimento para as plantas, ela desempenha um papel muito importante no meio ambiente. Ou seja, ela limpa o ar, pois produzem grande quantidade de oxigênio, que é essencial para a sobrevivência dos seres vivos. Sem a fotossíntese, sem esse processo, o planeta já estaria basicamente todo poluído, porque vocês sabem que nós, seres humanos, somos seres poluidores. Mesmo que nós não quiséssemos, que nós parássemos de construir máquinas, que nós parássemos de jogar
esses gases poluentes na atmosfera, nós continuaríamos a poluir, porque nós somos seres poluidores de nascença. Nós liberamos gás carbônico. Quando nós respiramos, nós liberamos gás metano. Quando nós soltamos nossas flaudulências. Então, nós somos seres poluentes. Transpiração. Gente, assim como nós seres humanos e os animais, as plantas também transpiram. Só que nós seres humanos, nós transpiramos através dos nossos poros no formato líquido, que nós chamamos de suor. Já as plantas, elas transpiram através de pequenos orifícios que se encontram nas folhas, chamados de estômatos. Durante todo o percurso da folha, toda a folha na planície da folha, nós temos vários estômatos que são responsáveis por liberar parte da água que a planta absorve, tanto da raiz quanto da chuva, através de vapor. A transpiração da planta, diferente de nós seres humanos, é no formato de vapor, tá? Através do que, gente? Dos estômatos. Vamos agora revisar, gente, o ciclo da água, que é outro assunto que irá cair na prova bimestral de vocês. O ciclo da água é o permanente processo de transformação da água na natureza, passando de um estado para o outro. A água, como todos sabemos, é indispensável para a vida e é encontrada na natureza e está distribuída nos rios, lagos, marés, oceanos, nos lençóis freáticos ou nas geleiras, nas diversas formas. É líquida, sólida, gasosa. Pois bem, vamos entender aqui como acontece o ciclo da água na natureza, sem que haja nenhum tipo de modificação por parte do ser humano, certo? Esse ciclo aqui é o ciclo natural, é o ciclo que ocorre quando o ser humano não interfere na natureza, ok? Vamos lá. Primeiramente, o ciclo da água ele começa com a evaporação da água de rios, lagos, marés e oceanos. É necessário que o Sol faça a evaporação da água. Esse vapor de água vai subir e vai se condensar na atmosfera, formando as nuvens. Essas nuvens, esse vapor vai se uniformando essas nuvens. Essas nuvens irão iniciar o processo de precipitação, onde as gotas mais pesadas vão cair no solo na forma de chuva. E nas regiões mais frias, claro, vão cair na forma de neve ou granizo. Na quarta etapa, nós iremos ver que as chuvas que cairão irão novamente alimentar os rios, os lagos, mas também ocorrerá um processo chamado de infiltração. Que processo é esse? É o processo onde essa água que caiu da precipitação irá alimentar os lençóis freáticos, que são os lençóis subterrâneos, tá, gente? Esse é o processo de infiltração. Na nossa quinta etapa, nós temos as plantas, que também são muito importantes para que ocorra o ciclo da água. Por quê? Lembrem-se, as plantas, além de absorverem a água dos lençóis freáticos, quando há chuva, elas também absorvem a água pelas suas folhas. E esse excesso de água, elas liberam através de um processo chamado de transpiração. Então, a planta absorve a água da precipitação e logo depois, na quinta etapa, elas irão devolver para a atmosfera essa água na forma de vapor, que irá voltar para o segundo passo, que é a condensação, tá? Sexta etapa. Durante o degelo, nas montanhas, a água que está na montanha, na forma de gelo, irá sofrer o processo de fusão, passando para o estado líquido, e irá descer para os rios, para os lagos, para as marés, além de que nesse percurso ela pode também sofrer o processo de evaporação e voltar para a atmosfera, tá ok? Então, bem aqui nós temos o ciclo da água na natureza. Primeiro, evaporação. Segundo, condensação. Terceiro, precipitação.
Quarto, alimentação de rios, marés, lagos e infiltração. Quinto, transpiração das plantas. Sexto, degelo e fusão nas geleiras. E novamente irá começar. Do 1, do 2, do 3, do 4. É um ciclo, então não para. Tem início, meio, fim e um novo recomeço. E assim por diante. Observação: esse ciclo é na natureza, sem a interferência do ser humano. Agora nós iremos ver um fenômeno chamado de ilhas de calor, que é quando o ciclo da água não consegue se concretizar por completo devido à interferência humana e acaba que gera consequências para os próprios seres humanos e os seres que moram nos arredores desses locais. As ilhas de calor ocorrem quando uma área modificada pelo ser humano apresenta temperatura maior do que seu entorno, que está menos alterado e tem mais vegetação preservada. Vamos olhar alguns pontos que podem identificar que em uma localidade há uma ilha de calor. Irei mostrar aqui os pontos principais que dá para identificar se em um local há ou não uma ilha de calor. Vamos observar através desta imagem. Primeiro ponto: a absorção e retenção de calor é maior. A temperatura aumenta de 3 a 10 graus Celsius. Um exemplo, gente. Observem que no campo a interferência humana é muito menor do que na cidade. Então, a absorção e retenção do calor no campo é menor do que na cidade. Na cidade, a retenção de calor é bem maior. Se você for na zona rural, ou seja, no campo, às 10 da manhã, ainda vai estar um clima fresco. Por quê? Porque o ciclo da água estará acontecendo principalmente porque você tem a presença de muitas árvores que estarão todo o tempo transpirando. Como naquela experiência que vocês fizeram, vocês observaram, as plantas estão a todo tempo transpirando. Vocês botaram o saquinho na planta, não demorou muito, vocês tiveram resultado. Na cidade, tem poucas plantas, poucos rios, muitas cidades nem perto do mar estão, ou de localidades com lagoas. Então, a retenção de calor é bem maior na cidade, aumentando de 3 a 10 graus Celsius. Enquanto 10 horas da manhã, na zona rural, o clima ainda vai estar ameno, ainda vai estar um clima fresco, na cidade já vai estar aquele clima insuportável, quente demais. Outro ponto importante: a umidade baixa do ar. Devido ao que, gente? Devido à falta de vegetação, devido à falta de árvores. Na zona rural, que é no campo, nós temos muito mais árvores do que na cidade. Então, com certeza, a transpiração das plantas na zona rural é maior do que na cidade. Ou seja, a umidade da zona rural é muito maior do que a umidade da cidade. Então, nós temos aí dois pontos importantes. E o terceiro ponto importante é a penetração da água no solo, tá? Porque na cidade nós temos uma baixa penetração da água, devido que devido à impermeabilização do solo, devido que os homens colocam asfalto nos jardins, colocam as calçadas. Então, essa impermeabilização acaba impedindo que a água da chuva infiltre no solo de forma adequada, diferente de quem mora no campo, onde a água cai diretamente no solo, nas plantas, e há aquela absorção do solo. Então, a penetração de água no solo na zona rural é maior e na cidade é menor. Todos esses fatores fazem com que na cidade crie uma coisa chamada de ilhas de calor, onde fica muito quente. Na cidade, naqueles locais que tem os parques, por exemplo, aqui em São José de Ribamar, nós temos o Parque da Cidade. Se você for no mesmo horário e medir a temperatura no mesmo local, você está no Parque da Cidade, e você for dentro do parque e medir a temperatura, e ao mesmo tempo outra pessoa estiver medindo a temperatura
Na pista do lado de fora, você vai ver que há uma mudança de 3 graus Celsius a 4 graus Celsius. Por quê? Porque na pista nós não temos árvores. Por mais que o parque esteja bem perto, mas a impermeabilização do solo é maior. Já no parque da cidade, tem sim algumas calçadas, algumas rampas, mas nós temos solos, nós temos muitas árvores, fazendo com que a umidade seja bem maior. Muito bem, turma. Espero que vocês tenham gostado dessa revisão. Bons estudos. Prestem atenção na prova. Boa sorte. Tchau, tchau.